Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que vocês tenham aí uma terça-feira abençoada por Deus. Amém? Amados, vocês que ainda não inscreveram no canal e que quiserem inscrever no canal, você vai ter acesso a 50 mensagens que estão postadas aí no canal. Amém? E compartilhe também com um amigo seu essa palavra e aperte o joinha quando você estiver lendo aí, estiver ouvindo a mensagem, que aí também o YouTube manda essa mensagem para outras pessoas. Amém? Vamos meditar num texto hoje que está lá em Salmos, no capítulo 30, no versículo 5. Pois está escrito: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura para a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã interrompe a alegria. De manhã vem a alegria. Uma palavra, de conforto para o coração do cristão, para aquele que está debaixo do favor e para aquele que está debaixo da graça de Deus. Debaixo, da graça de Deus, o Senhor sempre nos fortalecerá e sempre nos dará a vitória, o auxílio e o socorro. A palavra está dizendo que, por mais que a gente passar por um dia de aflição, no dia seguinte virá um dia de refrigério, virá um dia de vitória. Porque a ira do Senhor, ela dura por um momento, mas a graça do Senhor, ela dura para a vida toda. O favor de Deus é a graça de Deus. É a graça de Deus para com a minha vida, é a graça de Deus para com a sua vida. Cristo, entregou a vida por mim e por você. Tomou sobre ele o nosso fardo e nos entregou um fardo leve. Essa é a graça de Deus. E esse é o favor de Deus que dura para a eternidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando você crê em Cristo e você recebe esse favor sobre a sua vida, a alegria de Deus certamente virá sobre você, porque a paz de Deus será derramada no seu coração através de Jesus. Olha o que diz em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, está dizendo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Por isso tudo suporta, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo com eterna glória. Olha que palavra maravilhosa Deus está dizendo aqui, apóstolo Paulo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Falando para Timóteo fortalecer na graça que há em Cristo, no favor que há em Jesus. Se nós fortalecermos, meus amados, nessa graça, nesse favor, certamente, meus amados, a misericórdia de Deus estará sobre a minha vida, a misericórdia estará sobre a sua vida. Então mergulhe na graça de Deus e mergulhe no favor de Deus. Receba pela fé essa graça. Amém? E dessa maneira, meus amados, você vai ser vitorioso. Amém? Você vai vencer, o período de dificuldade e você vai viver na vitória. A graça de Deus, o favor de Deus, o favor de Cristo para com a sua vida. Debaixo do favor de Deus, Deus não aponta mais o seu pecado, mas sim Deus justifica, Deus perdoa o seu pecado, Deus livra você da condenação. E aí você pode desfrutar do momento de paz com esse Deus, do momento de alegria com esse Deus. Amém, meus amados? Então, como diz o salmista, amém? O choro pode persistir por uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque você está debaixo do favor de Deus, debaixo da graça dele. E a graça dele dura para sempre sobre a sua vida, desde que você mantenha firme, crendo nessa graça e nesse favor. Olha o que vai dizer também ali em Tito, Paulo está dizendo em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens.
A graça, meus amados, o favor de Deus é para mim, é para você, é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que recebem essa graça e todos aqueles que recebem esse favor viverá na alegria de Deus, triunfará sobre a dificuldade, encontrará descanso, encontrará paz para o seu coração. Porque debaixo do favor de Deus, meus amados, debaixo da graça de Deus, ali nós encontramos um Deus de amor. Um Deus que não aponta o pecado, mas sim um Deus que abraça e transforma a vida do pecador. Um Deus que liberta o pecador da mão do inimigo, que nos livra da escravidão do pecado e nos coloca, meus amados, no lugar de vitória com Cristo. Ó, que vai dizer também a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. Apóstolo Paulo está dizendo: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Paulo aprendeu a se fortificar, a se gloriar na fraqueza, porque no momento que ele estava fraco, aí ele se tornava forte, porque na sua fraqueza ele mergulhava na presença de Deus, na graça de Deus, e quando ele se achegava diante de Deus, Deus fala: minha graça é suficiente para você. Aqui você tem favor para vencer qualquer tentação, aqui você tem favor para vencer qualquer adversidade. Quando você entra debaixo da graça de Deus, meus amados, é certa a minha e a tua vitória, porque aí nós estamos debaixo do favor. E o favor de Deus, como diz o salmista, né, ali no Salmos 30, no versículo 5, que a graça e o favor dele dura para sempre. Amém? Então mergulhe debaixo dessa graça, viva debaixo do favor de Deus constantemente. Peça a Deus que derrame o seu favor diariamente sobre a sua vida. Peça a Ele que não deixe você viver baseado no teu esforço, mas que Ele capacite você a viver debaixo de sua graça, debaixo do seu favor. Olha o que diz em Tiago também, capítulo 4, no versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Uma da maneira de você conseguir a graça de Deus, o favor de Deus, é ser humilde e reconhecer que você depende de Deus, que você é um pecador e você precisa de um Salvador. E quando você declara perante de Deus que você precisa de um Salvador, Ele vem ao seu encontro e derrama favor. Aí você se humilha diante da presença dEle, reconhecendo que o favor vem mediante um presente, o favor vem mediante a obra perfeita de Cristo na cruz. Não é por minha obra, não é por sua obra, mas é o favor de Deus. Então viva debaixo do favor e a alegria vai vir ao amanhecer sobre a sua vida. Debaixo do favor você se torna alegre, porque debaixo do favor, Satanás, por mais que ele apontar o seu erro e tentar te condenar, o sangue de Cristo te justifica e te purifica de todo pecado. Amém? E quero meditar com vocês aqui o último versículo falando sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus, que está em Romanos, no capítulo 11, no versículo 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Mas se a transgressão deles significar riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Amém? Aqui apóstolo Paulo está fazendo, se você for ler nesse texto aqui, uma analogia assim, né, que mediante a rejeição dos judeus, a graça veio sobre a nossa vida e o favor de Deus veio sobre as nossas vidas, porque eles procuraram por suas próprias obras e rejeitaram a graça de Deus. Amém? Como está em Romanos 11:6 aqui, ó, é pela graça. Se é pela graça, não é mais pelas obras. Amém? Então você vive pelo favor de Deus, não baseado naquilo que você faz. Não é mérito seu, mas é o favor de Deus. A Bíblia está dizendo, se
Se fosse a graça, já não seria graça. Amém? Se fosse pelas obras, meus amados, a graça já não seria graça. Mas agora nós vivemos debaixo do favor de Deus. Amém? E maravilhoso é estar debaixo do favor de Deus. Maravilhoso é estar debaixo da graça de Deus. Quando os nossos olhos são abertos e nós compreendemos que tudo vem de Deus, é um dom dele, é um presente dele para mim e para nós, meus amados. É um motivo de nós vencermos a adversidade e ter certeza que ao amanhecer a vitória estará sobre nós. Amém? Porque certamente estamos debaixo do favor. Debaixo do favor, Deus não nos condena, mas sim Deus nos purifica e perdoa os nossos pecados. A Bíblia vai dizer em Efésios 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A graça é um presente de Deus, é um favor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então viva debaixo desse favor, como o salmista está dizendo assim, no Salmos 35, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Se você se entregar debaixo do favor de Deus e da graça de Deus, o favor dele estará a vida toda sobre você. Amém? Você vai vencer, porque debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus, nós encontramos misericórdia. É debaixo do favor de Deus que você encontra um Pai que te ama, um Pai com braços abertos, um Pai que tira de você toda tristeza, toda aflição. Amém? Que faz a aflição, a opressão no coração seu durar somente uma noite. E ao amanhecer, ele derrama a alegria. Ele derrama a alegria, ele irrompe de alegria o seu coração. Ele faz transbordar a alegria no seu coração. Porque mediante o seu favor, mediante a sua graça, aí você mergulha na plenitude de Deus. Você vive uma vida de abundância. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9, nós já lemos aqui. Paulo, no momento de aflição, clamou a Deus e Deus falou, a minha graça é suficiente. Amém? O meu favor é suficiente para você. Entre debaixo do meu favor, Paulo, e você vai ser vitorioso. Debaixo do meu favor, debaixo da minha graça, você vai encontrar tudo o que você precisa para você vencer qualquer adversidade. Debaixo do favor de Deus, certamente você já é um vencedor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e tenha uma terça-feira de vitória em nome de Jesus.